Ah, meu Deus! Estamos ao vivo! Olá, galera! Olá, galera da mini jornada do grupo Família Eureka. Pessoal, já na contagem regressiva para o começo da nossa live. Como vão vocês, gente? Como estão vocês hoje? Nos contem. Eu achei muito massa que a gente conseguiu trocar bem na hora certa. Entrou perfeitinho, né? Show! Boa noite a todo mundo que está assistindo aí. Fernanda, Juliette, Beatriz, Raquel, a Luana, todo mundo que está por aí. Já estamos prestes a começar a nossa quarta aula da mini jornada de saúde emocional. Quarta e última, né? Última aula, galera. A mini jornada de saúde emocional é um ciclo de 4 semanas e uma aula por semana. Né? Estamos na quarta semana, já foram 4 aulas. Então hoje é a nossa aula de encerramento dessa primeira mini jornada da Eureka. E a gente, claro, quer fazer mais e vai fazer mais mini jornadas. Maravilha. A gente dá esse tempinho pra galera começar a chegar, né, também. Sim. Até porque demora pra aparecer a notificação. E o Face tem atrapalhado um pouco na hora de mandar a notificação pra galera. O Face. Antigamente ele mandava todas pra todo mundo, agora, às vezes, infelizmente, ele não envia. Ele dá uma segurada. Boa noite, Angélica, Maíra, Fernanda. Show? Galera, vamos entrando então no assunto de hoje? Hoje a nossa aula tem muito conteúdo, a gente queria dar uma fechada na mini jornada com o máximo de... entregando o máximo de valor para vocês possível, o máximo de conhecimento de coisas que a gente sabe. Então hoje a gente vai falar sobre como estar na chefia da sua saúde emocional e a gente vai falar das aventuras da Eureka e as tabelinhas mágicas da mudança. Meu Deus, o que é isso? A gente vai falar bastante hoje sobre como organizar a nossa vida a partir das informações que a gente tira do nosso dia a dia. Como colocar isso em números e dados e usar isso para se empoderar da sua saúde emocional. A gente espera que um dos efeitos que a mini jornada tenha tido em você seja de justamente parar e poder olhar para a sua vida e observar o que está funcionando, o que não está, como é que estão as coisas, onde que pode ser melhor. E hoje a gente quer entrar numa ferramenta que vai ajudar você a fazer isso com muito mais método e consistência. Exatamente. Galera, que tipo de erro tá dando para vocês? Ixi. Como é que tá pra ti, Luizão? Tá tranquilo? Tá tudo tranquilo? Parece que pra Maíra e pra Fernanda tá dando algum errinho, pra Beatriz e pra Graziele também. Que curioso, gente. Deixa eu acessar por aqui e ver o que aparece. Às vezes vale a pena atualizar a página simplesmente. Isso, sair do vídeo e entrar novamente. Isso, testar Essas outro browser coisas. se você está no computador, talvez pelo Mozilla em vez do Chrome ou do Internet Isso. Explorer. Mas aqui pra nós parece que tá dando tudo certo. Ó, o pessoal tá dizendo que tá tudo certo aí. Em atualizar a página deu certo. O pessoal Boa. Isso, vamos dando atualizado na página, vamos cuidando disso. Show? Maravilha. Lembrando que a aula fica gravada, né, galera? Então, se você perder algum momento por alguma dificuldade técnica, não vai ter problema, vai estar aqui Não depois vai ter esperando problema. você. Exatamente. Agora entramos, antes da gente, né, começar, a gente sempre dá aquela olhada nas tarefas de casa e também fala pra vocês ficarem ligados, porque a mini jornada, ela é de alguma forma um oferecimento da jornada Viva Sem Depressão e da jornada Livre de Ansiedade, que são as duas jornadas completas da Eureka. Diferente da mini jornada, elas têm 12 semanas e falam sobre assuntos bem mais específicos, né, Júlio? Exatamente. Então, na Viva Sem Depressão, a gente tenta cobrir todos os aspectos que você mesmo pode aplicar na sua vida relacionados à depressão. Então, a gente passa desde como lidar com os pensamentos relacionados à depressão, como aumentar a quantidade de atividades que fazem a sua vida valer a pena, como lidar com as emoções relacionadas, como voltar a fazer mais exercício, como reencontrar as pessoas que são importantes na sua vida, enfim, tudo isso ao longo de muitas e muitas aulas, com acompanhamento, aprofundamento que a gente infelizmente não consegue dar aqui na mini jornada. Já na Livre de Ansiedade, a gente faz tudo isso pela ótica da ansiedade, né? Sempre fazendo aquela diferença importante que é a de que a ansiedade é uma emoção mais do que simplesmente um transtorno, então vale muito a gente aprender a lidar. O foco principal da Eureka é que ao longo dessas 12 semanas você consiga botar de pé os hábitos e os entendimentos para levar uma vida bem mais feliz, uma vida que vale a pena viver. E as nossas duas jornadas, elas têm um precinho super camarada, enfim, de R$ 39,90 por mês na assinatura ao longo de 3 meses, né, 12 semanas. E assim como aqui na mini jornada, que você já viu, já sabe como é que é, já tem uma boa ideia,
a gente oferece lá na nossa jornada a possibilidade de fazer o primeiro mês e se você não gostar, desistir. A gente acredita muito que não faz sentido vender para você um produto ou um serviço que não fecha com o seu momento de vida. Então, experimenta, entra lá e vê o que você acha para a gente poder continuar esse nosso processo aqui da mini jornada. Exatamente. Muito bom, Júlio. Galera que tiver vontade de conhecer mais sobre a jornada, o Ark da Eureka está comentando agora mais links para vocês saberem sobre a jornada. E aí, enfim, quem estiver reassistindo também pode olhar aqui nos comentários, vai ter. Beleza? Sobre as tarefas da semana passada, as tarefas de casa. Vocês lembram sobre o que a gente falou na semana passada? Tinha a ver com pensamentos repetitivos, com emoções difíceis de lidar. E no fim da aula a gente falou brevemente sobre essa técnica de expandir a emoção. A ideia de que você consegue se permitir sentir uma emoção sem reagir a ela, sem ser tomado por ela, mas permitir que ela esteja ali, que ela chegue no seu pico e que ela vá embora. Isso, foi uma aula super complexa, cheia de conteúdo, a gente desesperado aqui tentando passar o máximo de ferramentas para vocês, mas o ponto central é bem esse que o Henrique trouxe, é você ter outra técnica, outra forma de lidar com as suas emoções, que não aquela vontade de que a emoção não existisse ou de tentar disfarçar a emoção, mas entender que quando você se permite que a emoção venha e vá, ela vai como ondas no mar, né? Ela vem como uma onda e passa. Exato. Galera, como foi fazer esse exercício para vocês? Vocês conseguiram? Então, vão contando pra gente nos comentários que a gente vai tentar ler o máximo que a gente conseguir. E também nos falem sobre a tarefa bônus da semana passada, que era fazer o exercício das folhas no riacho do eureka.me/aqui agora, o nosso site de mindfulness, de meditação. Fizeram o exercício do Folhas no Riacho? Quem fez, conta aí, bota os depoimentos nos comentários que a gente vai lendo também. E o Ark da Eureka está ali, o nosso querido super-herói da Eureka está ali respondendo comentários legais da galera. Olha só, a identidade nunca será revelada. O Ark está conseguindo responder muita gente. Maravilha. O exercício do Folhas no Riacho, para quem não lembra, é um exercício de mindfulness guiado, focado em imaginar que os seus pensamentos, imagens e emoções, eles são coisas, objetos, enfim, que você consegue imaginar colocando sobre uma folha e deixando que corram no riacho, né? Para mostrar para você que você não é seus pensamentos, suas emoções e as imagens que aparecem e que uma forma ótima de lidar com eles é simplesmente permitir que eles passem pelo fluxo, pelo riacho da sua consciência. Exatamente. E seguimos agora para o conteúdo da aula. Enquanto isso, podem ir falando nos comentários como foi para vocês. Ó, o Júlio tá com uma caneca bonita hoje, ó. Caneca da Eureka. Deixar ela focar aqui, ó. Eu vi que alguém nos comentários falou que queria caneca. Fica ligado que daqui a pouco a gente vai explicar como ter essa caneca. Maravilha? Vamos começar a aula de hoje, galera. Lembrem, a gente falou sobre como tá na chefia, sobre tabelinhas e monitorar. Então a gente vai começar com uma historinha, tá? Imagina que você tem um casal de amigos seus, tá? E esse casal já tem uma filhinha de uns, 6 anos de idade, pode ser? Ele já tem uma filhinha de 6 anos de idade e eles estão passando por dificuldades financeiras, Júlio. E aí eles pedem a sua ajuda para resolver os problemas financeiros deles, dar algum conselho. E aí você quer saber mais sobre que tipo de problema eles estão passando e tudo que eles dizem para você é isso. Eles dizem que tem um dinheiro que entrou e todos os meses tem sido assim. A gente consegue juntar e tal com salário e bico e tudo mais, R$ 2.900, só que a gente gasta R$ 3.500. Você só tem essas duas informações e aí eu te pergunto, que tipo de conselho você consegue dar quando você só tem essas duas informações, Júlio? E começa a ficar bem complicado, né? Porque a gente consegue ver que tá faltando R$ 600 simplesmente para eles fecharem empatado, né? Sem contar o que eles vão precisar pagar, que eles devem ter pegado emprestado, enfim, para manter a vida funcionando. O óbvio que a gente pode pensar é dar um jeito de arrumar mais dinheiro com essas informações ou cortar alguma coisa que possa ser cortada. Agora, como arrumar mais dinheiro? O que cortar? Como é que a gente vai saber? Exatamente. E muitas vezes você vai, se você estiver ajudando alguém financeiramente, receber esse tipo de informação e o que vem logo depois? Vem um impulso seu de saber mais sobre aquilo. Porque só essas duas informações, a gente está conseguindo R$ 2.900 por mês e gastando R$ 3.500, somos uma família de 3 pessoas, tá faltando 6. São poucas informações para você dar um conselho mais personalizado para aquela pessoa, né? Ou até mais efetivo, simplesmente, né?
Exatamente, que tem mais chance de funcionar. E aí, na sequência, o que você vai fazer é perguntar para a pessoa mais dados. Imagina se em vez disso aqui, ela tivesse te dado isso aqui, Júlio. Isso, mas vem cá, onde é que você gasta, como é que o dinheiro entra? E aqui a gente sabe que o dinheiro está vindo do salário da Ana e do salário do Pedro, em igual medida, e que eles estão conseguindo, sei lá, vender coisas que eles tinham em casa pela internet, ou algum produto que eles fazem, e que os bicos estão mandando uma ajuda aí de R$200. Por outro lado, agora a gente sabe o que eles estão gastando, pelo menos em linhas bem amplas, a gente sabe que esse aluguel, provavelmente porque eles ganham, tá meio alto, que a alimentação, bom, meio difícil também ter uma família de 3 pessoas e gastar muito menos do que isso, que a luz e a internet tem seu custo também, enfim. Escola e cursos, né? Escola e cursos também tem custos, né? Mas agora a gente já consegue ver, por exemplo, que eles provavelmente estão morando num lugar que está muito caro para o que eles estão conseguindo ganhar hoje e que eles talvez conseguissem reduzir ainda mais a alimentação se eles fizessem tudo em casa e levassem marmita para todo lugar que eles vão. Enfim, sei lá, né? Aqui a gente está brincando com a ideia, mas o foco principal é, quando a gente tem mais informação, fica bem mais fácil de poder dizer como corrigir a situação ou como melhorar. Isso, e você percebe que enquanto o Júlio falava, já vieram ideias para ele de coisas para ajudar a pessoa, né? Se duvidar, a galera tá comentando o que eles fariam nesse cenário. É verdade. No... Isso, a galera falando Folhas no Riacho ainda, a gente fez. O pessoal falando o que é a caneca. Queríamos a caneca, dizer Fernanda. Legal. Não, o pessoal conseguiu fazer o Folhas no Riacho, a Maíra conseguiu. A Maíra também fez a expansão. A Edina falou que tá cansada, a Cíntia fez Folhas no Riacho e gostou. Ih, que legal. Maravilha, gente. Então, quando a gente vê mais informações mais específicas, os conselhos que a gente dá tem uma chance, tem uma chance maior de terem efeito, de serem úteis para a pessoa. Então, poxa, o conselho que você consegue dar só sabendo isso aqui é gasta menos ou ganha mais. É basicamente isso. Mas quando você tem essas informações mais detalhadas, o conselho que você dá é muito mais específico e é um conselho que a pessoa que tem mais chance de dar certo. E a gente poderia ir mais fundo ainda, quebrando isso em outros tipos de custos, né? Por exemplo, vamos ver quanto que desse aluguel tem de condomínio e se a água vem junto no aluguel, ou na alimentação, quanto que é restaurante e quanto que é comida em casa. Quanto que é a luz ou a energia elétrica? Será que não tem como gastar menos luz ou achar outro plano de internet? Isso, será que não está na hora de segurar um pouco os cursos e, sei lá, manter só a escola? Ou vendas pela internet, o que você está vendendo pela internet? Será que tem como aumentar isso? Está sendo bem rentável? Quanto você está gastando para vender pela internet ou pelos bicos? Tudo isso a gente conseguiria entrar mais e mais fundo, e quanto mais informação a gente tivesse e capacidade de interpretar essa informação, melhor seria o conselho que a gente ia dar. E o que isso tudo tem a ver com psicologia, né? Meu Deus, a gente está aqui dando uma aula de finanças. Não, agora a gente entra... Quem sabe a gente não vai acabar dando aula de finanças lá no grupo do Eureka Plus de desenvolvimento, É verdade, né? É verdade. Um dia daremos também. Em breve, inclusive. Olha aí. Legal. Não sei se aulas de finanças, mas de comportamento para economizar, né? Comportamento para economizar, exato. E para investir mais. O pessoal disse que está gostando do Folhas no Riacho. A Jéssica falou que foi a primeira meditação que ela conseguiu fazer de verdade. Que legal, Jéssica. Legal, parabéns, Jéssica. Galera, seguimos então. Uma coisa que acontece muito conosco como terapeutas é que a gente começa uma sessão ou está recém conhecendo um cliente e ele vai dizer frases como essa: minha vida está toda bagunçada. E aí pensa você não conhece essa pessoa, que nem a gente, e a única coisa que você ouviu dela é minha vida tá toda bagunçada. Que tipo de conselho você poderia dar para ela tendo só essa única informação? É mais difícil, né? Ixi, É mais difícil. Daria para dar algum tipo de conselho do tipo, quem sabe você organiza suas tarefas numa lista, ou quem sabe você lê alguma coisa sobre como se organizar ou pede ajuda para alguém, mas ficaria bem abstrato e bem nebuloso, né? A primeira coisa que a gente faria, acho que todo mundo tá com essa sensação, mas bagunçada como, né? Exato. A gente quer entender o que tá acontecendo. Porque a pessoa pode estar bagunçada na vida amorosa, pode ser o quarto que está bagunçado, pode ser a relação com a família, pode ser muita coisa, e
muitas vezes a gente não investiga tão fundo quanto somos nós que estamos falando esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, no caso do paciente, se você começasse a fazer mais perguntas para ele e começasse a buscar mais informações, você poderia, por exemplo, 5 coisas que a gente acha super essenciais, tá? Descobrimos essas 5 coisas. Que ele dorme mais ou menos 7 horas por dia, que ele faz 2 refeições no dia, que não faz exercício, que tem pouco contato com amigos e que hoje em dia descobriu que está com diabetes, tem enfrentado a diabetes também. Isso já nos dá um monte de informação legal, né, Júlio? Muita coisa que a gente pode investigar mais acima de tudo aí. Então a primeira coisa que eu perguntaria é, você está tratando a sua diabetes? A sua dieta está apropriada para o fato de você ter diabetes? Essas 7 horas de sono, elas são suficientes para você? Elas não são? O que está compondo essas 2 refeições? Você está passando fome? Está faltando nutrientes? Está tudo bem? Enfim, como é que está acontecendo? Os amigos, pouco contato, o que houve? Né? E a gente ia acabar investigando e querendo saber cada vez mais aí, né? Exatamente. Aí você achou que a vida estava bagunçada porque ele não conseguia ter uma rotina fixa, mas é bagunçada no sentido de que ele se desconectou de vários amigos e não está conseguindo mais suporte quando ele está mal. E aí ele sente que está bagunçado. Esse tipo de coisa a gente só consegue descobrir quando a gente tem mais informações e mais dados e a gente faz perguntas e a gente transforma coisas da nossa rotina em respostas para essas perguntas, em números muitas vezes. Número 7, número 2, 0, poderia ser de 0 a 10 daqui a pouco, né? Então a gente tem que fazer esse processo. E mais, quando a gente investiga assim e tem a clareza do que investigar, a gente começa a descobrir o quanto as coisas têm relação e a gente não imaginava. Então é muito comum que lá na primeira aula a gente falou do metas, por exemplo, e que as pessoas cheguem para o psicólogo dizendo eu me sinto tão triste, eu não estou bem, e você descobre que na verdade tem uma diabetes, um hipotireoidismo, alguma outra coisa que está lá no T de tratar a doença e que dependendo de onde você vai, de que psicólogo você visita, talvez nem perguntasse para você, tratasse algo como uma depressão, quando tem um fundo fisiológico tão grande que a gente precisa poder investigar. Então, a qualidade das suas perguntas vai dizer muito da qualidade das soluções que você pode aplicar na sua vida, né? É verdade. E eu gostei que alguns comentários... a Jéssica já entendeu o link com a psicologia. O meu pai falou que a vida dele tá toda bagunçada. Tá bom, pai, depois eu te ligo. A Camila falou, já falei tanto essa frase. E a Ana Léa falou, faz uma planilha. Faço planilha pra tudo. A Milton marca uma hora com a gente aqui na Eureka. Marca aqui. Um prazer. A Fernanda falou que funciona muito melhor com listas e agenda. A galera já tá pegando a ideia, já tá entendendo pra que caminho a gente tá indo. Mas a moral tem sido essa, né? Quanto mais informação a gente tem, mais opções a gente tem. E as soluções que a gente cria ou faz uma geração, uma tempestade de ideias, mais soluções efetivas a gente pode criar. Isso. Lembrando que muitas vezes a gente fica na primeira camada, né? A gente sabe que tá com um problema, que não tá legal a vida psicológica, mas a gente fica naquela mesma situação, né? De a gente sabe quanto de dinheiro que entra e quanto que sai. Mas a gente não tá nem decompondo a nossa vida para entender direitinho o que tá acontecendo em cada um daqueles pontos, né? Então, eu sou ansioso. A minha vida não tá legal. Mas... E tu não entra mais a fundo, tu não pergunta coisas como que situações você sente mais ansioso ou em que momento do dia, ou você sente mais ansioso quando você dorme pouco ou você dorme muito. Dá pra fazer muitas perguntas que ajudam muito e é isso que a gente faz na terapia, pra ser sincero, especialmente nesse primeiro momento de contato com o paciente. Sem dúvida. Show! Também é muito comum na terapia e na vida a gente receber pessoas que têm objetivos bastante abstratos, como esse, né? De eu quero ser mais organizada. Tá, mas mais organizada no trabalho, com as suas finanças, com a forma como você deixa o seu quarto arrumado, com os seus relacionamentos, o que é esperado de você ou não em cada relação. Mais organizada como? Eu imagino que se a paciente chegasse pra mim e eu tivesse que entender isso melhor, uma das coisas que eu faço beleza, imagina que a tua vida já é organizada. Conta pra mim como seria a tua rotina. Tu acordaria de manhã e faria o quê? Como é que seria um teu dia se tu já for... Imagina que teve uma varinha mágica, tu já é organizado. Como é que seria o teu dia? E aí tu vai entrar em respostas muito mais práticas, né? Então, através desse processo, a gente poderia transformar esse objetivo abstrato, que meio que não te diz se você tá indo pro lugar certo ou não, porque é meio que uma sensação, né? A sensação de ser organizado. E você pode transformar em coisas do tipo...
eu vou fazer uma lista de microtarefas todo dia e anotar meus compromissos na agenda do Google. E você vê que teve uma classe de palavras que apareceu aí mais, né, Júlio? Elas até estão marcadinhas de outra cor. Então, no geral, quando a gente consegue especificar bem e analisar de pertinho o que está acontecendo, e o espírito que você tem que ter é de fato de você é a coisa mais interessante do mundo, faz de conta que existe um Nobel do estudo do Henrique, por exemplo, que a gente quer saber exatamente o que está acontecendo com o Henrique, é que verbos descrevem, ações descrevem muito bem uma vida em que a gente está conseguindo observar tudo o que está acontecendo, muito mais do que adjetivos, né, ou sensações. Sou ansioso, por exemplo, aquela coisa de um adjetivo ali, é muito mais assim, o que você está fazendo que acaba afetando o seu nível de ansiedade. Ótimo, exatamente. A gente tem que, quando a gente está no caminho certo para transformar um objetivo super abstrato numa coisa concreta que vai poder ser medida e repetida nos dias, você vai ver que vão aparecer muito mais verbos como fazer, anotar, enviar, postar, esse tipo de coisa. Escrever. Isso. Ler, estudar. Tranquilo. Boa noite, Daisy. Boa noite, Janiele. Ó, a Mayra quer ser organizada, que show. Legal. O bicho papão da Jéssica quer ser organizada. A Agatha chegou atrasada, mas fica tranquila que vai dar pra ver depois. O meu pai falou que os filhos que deixam a vida bagunçada. Ó, que show. Lembrando que os filhos são um reflexo dos pais, hein? Ó, meu Deus. Tranquilo, pra galera que não tá conseguindo assistir. Abraço pro Hamilton aí. Abração. Pra quem não tá conseguindo assistir ao vivo, galera, vai ficar gravado. Vocês vão poder assistir depois com a mesma qualidade de áudio e vídeo, tá? Então, podem ficar bem tranquilos quanto a isso. Claro, é super legal fazer perguntas, né? Eu também adoraria poder fazer se eu estivesse assistindo, mas faz parte também. Felizmente o inverno chegou no Rio Grande do Sul e a gente não está passando calor com tudo aberto. O eco deve ter diminuído nas nossas lives. A gente não abriu aqui atrás, nem ali. Tá, isso daqui a pouco a gente abre. Beleza, galera? Bora online. O resumo é: a informação te empodera. Quanto mais informação você tem, uma informação precisa, né? Claro. Mais opções de soluções possíveis você tem pro problema que for. Então, assim, muita informação geralmente não é um problema se você sabe organizar, interpretar essa informação. Quanto mais, melhor. E a maioria de nós peca por falta de informação sobre o que a gente está fazendo e muito raramente por excesso de informação. É verdade. A qualidade das nossas perguntas, né, e o que a gente está coletando de dados e investigando tem tudo a ver com, desde as pesquisas do que funciona ou não na psicologia, que a gente está sempre tentando trazer com você, como também da própria automodificação. Então, assim, a informação vai te ajudar muito a entender as relações entre o que está acontecendo na sua vida, que momentos te deixam ansioso, que momentos que atrapalham você, como é que está seu sono, que relação seu sono tem com o seu bem-estar e tudo isso que a gente está sempre conversando aqui, né? Do que propriamente atrapalhar você. Para muita informação atrapalhar só a título de curiosidade, geralmente é quando a gente está aí brincando de Big Data, né? E aí a informação pode soterrar a gente, ou um risco bem maior que até a gente corre, mas nós vamos conversar sobre isso, é de você querer desde o começo monitorar coisas demais no seu dia a dia. Imagina você ir de bagunçado, entre aspas, né, galera, pra eu sei absolutamente tudo que eu faço nos mínimos detalhes. Daí é difícil de manter esse nível de informação. Por várias semanas, por vários meses, começa a ficar bem difícil então, manter. No começo é importante você focar na informação que vai fazer mais diferença. Que amor. Maravilha. Olha aí. Acho que o excesso de informação foi o meu caso. Interessante, Mari. Peca pelo excesso, a maternidade afetou muito minha ansiedade. Sou organizado ao extremo. É interessante, isso é importante, legal, né? Deixa eu só ler o nomezinho dela. A Ediana? Da Ediana, exatamente. Tem que ter esse cuidado, né, Ediana? Às vezes a informação que você precisa é que você tá coletando informação demais, né? Ou talvez levando aquela informação numa rigidez muito forte, assim, também. Você pode estar, por exemplo, muito obcecada com o detalhe da lista, porque a lista tem que ter X itens e eu tenho que escrever o verbo por verbo, e isso pode tomar um monte de energia e tempo do processo que não tem a ver com fazer as tarefas, mas tem a ver com fazer a lista. Sim. Isso pode acontecer também. Primeira coisa que a gente vai falar hoje, então,
Deixa eu só dar uma complementada Claro, rápida vai lá, aqui, vai lá. que eu ia dizer que por trás de tudo isso que a gente traz para vocês, o grande objetivo da terapia e das jornadas é que você tenha mais flexibilidade psicológica, né? Não fique tão preso em processos e consiga viver uma vida condizente com seus valores. A gente entra muito nisso em outras jornadas, em outros momentos, ou na própria terapia, né? Aqui a gente acaba tentando lidar o melhor possível com técnicas imediatas de saúde emocional. Sim. Mas assim, um bom critério que você pode ter é, se um processo na sua vida está mais engessando e dificultando do que de fato permitindo que você viva e esteja em contato com seus valores, com pessoas que são importantes para você, esse processo provavelmente não está funcionando. Essa é uma boa sensação, assim, um alarmezinho que você pode ter para momentos como esse, né? Para poder lidar com isso de uma maneira melhor. Maravilha. A gente separou 3 técnicas para você organizar a sua vida e coletar informações a mais sobre a sua rotina, sobre a sua vida, sobre os seus problemas, que a gente acredita fortemente que essas técnicas podem fazer com que você tenha de verdade um insight, um entendimento mais profundo sobre o que está acontecendo na sua vida. Algumas vezes você vai ter insights numa conversa com o seu psicólogo, ele te fazendo perguntas e você simplesmente tem aquele, né? Mas muitas vezes o que vai te trazer mesmo a compreensão do que está acontecendo é você analisar aquilo por várias semanas ou por vários dias e começar a ver padrões. Então hoje a gente vai passar 3 técnicas bem diferentes que a gente, na verdade, nunca fez um tutorial assim, uma explicação tão detalhada sobre essas técnicas, é inédito isso na história do Eureka. Vocês vão aprender hoje. Mas a primeira delas é a mais simples de todas, né, Júlio? A gente acredita que é muito importante você ter, sim, uma lista de tarefas. E eu gosto muito dessas fotos aqui, Júlio. Isso, essas fotos são muito legais mesmo, né, Henrique? São fotos que a galera que está participando do Família Eureka postou das suas listas reais de tarefas aí no grupo. E a gente fica sempre muito feliz, muito satisfeito de ver o pessoal botando em prática tudo isso que a gente conversa e mostrando seus exemplos de superação, né? Então a primeira coisa que é super simples é ter uma lista de tarefas, porque no fundo é como se você estivesse fazendo um mapa de tudo que você precisa fazer, né? Na lista do País das Maravilhas, o gato pergunta para ela para que lado ela quer ir e ela diz assim: não sei, qualquer lugar tá valendo para mim. E ele diz para qualquer lugar, então tu pode ir para qualquer lado, não faz diferença. Não precisa ter um mapa. Né, a direção que você vai. Então a gente precisa ter um mapa antes de mais nada para saber o que está rolando e o que não está rolando na nossa vida. E o primeiro passo desse mapa, né, a primeira foto que a gente vai tirar da vida é fazer uma lista de tarefas. Fazer uma lista de tarefas também ajuda você a especialmente não esquecer as suas tarefas e de ter uma clareza de como vai ser o seu dia hoje, quão sobrecarregado você realmente tá. Sabe que às vezes você pensa assim, meu Deus, hoje eu tô muito sobrecarregado, e aí se você faz a lista, você vê quanto daquilo é só uma sensação. Sim. E quanto daquilo é de fato você tá sobrecarregado e hoje vai ser complicado, mas quando você coloca numa lista de tarefas, você vê o problema do tamanho que ele tem. E por pior que seja o problema, é muito melhor ver ele do tamanho que ele tem do que maior, né? Que é como a gente geralmente faz. Ou até do que ver ele muito menor do que ele é, porque quando a gente vê muito menor, às vezes a gente se surpreende quando o tempo acaba, né? Muito bem, exatamente. E seguimos para dar um exemplo, né? Você pode fazer a sua lista tanto fisicamente quanto virtualmente. Aqui na Eureka tem uma certa cultura de fazer as listas no Google Keep, que é esse aplicativo aqui. Ele funciona muito bem no celular e muito bem no seu notebook, ou computador também. E aí ele tem essa função de lista que você vai apertando e ela vai aqui, ó, para os itens concluídos. Ó, eu já tinha feito 17 tarefas aí, para quem acha que é pouca tarefa que está na lista. E você clica e ele risca. Então é muito, muito bom. Google Keep tem para o iPhone, tem para o Android, tem para o notebook. Então é um dos que a gente mais recomenda porque é prático, é o que a gente usa no dia a dia. Beleza, agora a gente entra em outros que a gente usa na sala de terapia e que a gente quer compartilhar com vocês hoje. Sim, que são muito legais. A gente falou aqui da lista de tarefas e uma lista de tarefas
tá mais para uma foto, né, para uma localização imediata de onde você tá. O que a gente quer propor agora e mostrar para você, que é muito importante como ferramenta na terapia, é o cartão diário, que é mais como um filme de como as coisas estão indo. Ele é dinâmico. Então ele permite que a gente saiba exatamente os padrões que estão acontecendo, consiga investigar muito melhor o que está rolando. Exatamente. E o cartão diário a gente vai mostrar para vocês como funciona a partir de agora. Antes, vamos dar uma lidinha nos comentários, né? Por que não? Claro. O pessoal tá perguntando o que é Insight. Eu quero ver essas listas também. Eu tenho esse app. Fazer lista é uma boa ideia. Então, Insight é um momento eureka. Só pra trabalhar. Eureka. Mas o Insight costuma ser aquele momento em que você percebe algo que você não tinha percebido, seja analisando os dados, seja quando vem aquela sensação de descobri, me dei conta de alguma coisa que eu não tinha me dado conta. Essa é a ideia de Insight, né? Exatamente. Ó, a galera, a Ana Leia já é uma que se monitora. Olha que legal, galera. Na raiz do Insight está a ideia de ver dentro de si, né? Ver internamente. O Jefferson falou, isso seria como um cartão de enfrentamento ou não? Meu psicólogo me orientou a fazer. Então, Insight é... Meu psicólogo... Então, não é como um cartão de enfrentamento, mas legal que o seu psicólogo usa isso. É bem show. É um bom sinal. A gente usa de vez em quando por aqui também. É um bom sinal. Não tem a ver, mas você já vai entender o que é. E a gente não apenas vai explicar, mas vai mostrar. E aí agora vai dar uma desconfigurada, tá? No slide. Ai, meu Deus. E agora? Deixa eu dar uma diminuidinha na gente. Não! Vamos ficar aqui no cantinho, ó, pra galera. E vamos mostrar o que é esse tal de cartão diário. Gente, o que é um cartão diário? Ele é basicamente isso aqui. Epa. É uma planilhazinha, é uma tabelazinha. Deixa eu botar a gente na frente aqui. Tudo tranquilo. Também eles podem ficar um pouquinho sem a gente. Sim, não vão sofrer tanto. Aí, ó, pronto, legal. O cartão é mais legal que nós. O cartão é mais legal que não, é verdade. Estão vendo o cartão aqui na tela, galera? Então, esse é um cartão que você vai imprimir, né? E a primeira coisa que você observa é que aqui na esquerda tem os dias da semana, tá? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O que você pode fazer, às vezes eu faço isso, é circular o dia em que você começou a fazer esse cartão, porque nem sempre você vai começar na segunda-feira. Se hoje você quiser, por exemplo, começar, você vai ter que começar ali na quarta, pode circular, mas... Na lateral aqui são os dias e aqui nas colunas a gente vai ter as coisas que você quer medir, né, Júlio? Exatamente. Aí a gente colocou para começar 3 coisas que são comuns a gente colocar nesse tipo de cartão. Por exemplo, a hora que você acordou naquele dia, quantas horas de sono você teve e como é que está o seu humor naquele dia, se você está se sentindo bem ou não, enfim, de 0 a 5. No geral, 0 tá muito ruim e 5 tá super bom, aquele dia tá rolando muito bem de humor. Isso, e olha que interessante. Quando a gente coloca ali hora que acordei, você não precisa dar nenhuma instrução a mais, porque a pessoa já entende que é para eu escrever 6 e 15, 7. E horas de sono também não, porque é 7 horas de sono, 8 horas. Mas ali no humor, se você não colocasse 0 a 5, daqui a pouco o seu paciente ou você não ia entender o que está acontecendo ali, né? Porque tá, humor, o que eu coloco? Bom, legal, ruim, como está o seu humor instável, né? Então a gente põe de 0 a 5, porque 0 seria muito, muito, muito ruim. E 5 seria tipo, nossa, acordei que nem a Branca de Neve com os passarinhos pousando no ombro e cantando, né? Aquela coisa. Claro que o número que você põe, o seu terapeuta, enfim, você, né? A ideia que você possa usar não faz tanta diferença. O legal é a gente poder padronizar isso, né? E ter uma ideia clara do que é 5 para você e do que é 4, se... Né, ao longo do tempo você está tendo mais dias 4, mais dias 5, mais dias 0, o que está acontecendo naqueles dias. Uhum. E a gente pode, além de botar essas coisas, botar muitas outras. A gente colocou exemplo aqui, ó, por exemplo, atividade física em minutos. 30 minutos de exercício, 15. Foi na aula, se a pessoa tem essa dificuldade, quer ver que dias ela vai na aula ou não, qual é a relação disso com as outras coisas, sim ou não. E aí sempre dentro do parênteses você orienta ali e em qual medida você vai responder. Você pode fazer uma análise geral do seu dia e dizer quanta ansiedade você sentiu de 0 a 10 e dar uma nota para o dia também, de 0 a 10, para analisar isso tudo depois. E aí você olha e pensa assim, meu Deus, mas isso é só um cartão, que diferença isso vai fazer? E o mais impressionante é que faz, de fato, muita diferença.
por vários e vários motivos. Claro, eu sugeriria que no começo você não monitorasse tanta coisa, né? Na terapia é mais fácil da gente ajudar e, né, ser um apoio que faz com que o paciente não se esqueça muitas vezes ou não se frustre de ter esquecido 2 dias e lá pelas tantas partes fazer. Então começa monitorando o que anda de mais essencial na sua vida. Talvez seja como está seu humor no dia, se você fez algo que era importante ou não naquele dia. O importante é começar a criar esse hábito. É verdade. Uma vez que você cria, dá muito efeito. Outro efeito colateral interessantíssimo que acontece, que as pesquisas todas as vezes trazem esse dado se confirmando, é que o simples ato de monitorar alguma coisa que é importante para você já ajuda você a se incentivar e a tomar ações no sentido de manter aquele número mais próximo do que você gostaria. Então, por exemplo, pessoas que estão perdendo peso ou que estão cuidando do regime, enfim, quando elas têm o hábito de se pesar todos os dias e anotar de fato que peso tá, a tendência é que elas naturalmente reduzam o que elas comem para perder peso ou aumentem se elas querem ganhar, porque elas sabem que elas vão se pesar e que aquelas tendências estão registradas. Então a gente naturalmente, sem muito esforço, começa a reduzir. Tem experimentos para parar de fumar, por exemplo, em que tudo que se pede do fumante que está querendo parar de fumar é contar quantos cigarros por dia ele está fumando. E aí, naturalmente, aquilo meio que vira um jogo pra gente, interessante, forma, né? E você se vê reduzindo, controlando esse comportamento. Então, parece muito bobo. Na terapia tem outra função legal, que é nos permitir logo de cara ver como foi a semana nos assuntos que são importantes para o nosso paciente, né? Como ela foi, e já poder discutir isso de cara. Na verdade, que é super legal. Mas para você na sua vida vai ajudar a começar a descobrir esses padrões dinâmicos e como é que as coisas estão relacionadas para você. E olha, vamos dar um exemplo, inclusive, de padrões, né, que a gente pode aparecer. Vou mostrar para vocês como poderia ficar esse cartão diário preenchido. E olha que legal. Vou dar um tempinho para vocês. Será que vocês conseguem aí, futuros terapeutas e galera que está empolgada, ver algum padrão nesse cartão? Imagina que é o cartão da sua paciente. Que padrão você está vendo aqui? Enquanto isso, a gente lê alguns comentários. A Mariana falou, minha psicóloga do ano passado me incentivou muito a fazer isso. Show! Legal, os famosos trackers, rastreadores de hábitos que faz o Bullet Journal. Pode também ser. Tem o Bullet Journal brinca muito com isso também. Legal. O sistema. A Mariana agradeceu pela gente. Show. Tive um insight. A galera tá aprendendo a... A galera tá tendo insights, ó, que legal. Legal. Momentos eureka, né? Eureka, pra quem não sabe, é descobrir em grego. Claro que a gente estilizou a palavra, né? Em grego começa com H, tem umas letras de cirílico, se eu não me engano, no grego, então assim, é diferente. Mas eureka é encontrei, descobri, porque na história o que o Arquimedes diz, ele estava na banheira dele, ele tinha um desafio que ele precisava descobrir do rei. E ele, quando descobre como medir a densidade lá de uma coroa para saber se é toda de ouro, ele sai gritando pelas ruas da cidade, Eureka, pelado. Pelo menos essa é a história. Porque ele descobriu finalmente. Então é um termo que às vezes aparece em inglês ou até em português como me dei conta de alguma coisa, né? Finalmente faz sentido, algo nesse sentido. Beleza, galera. O Jefferson teve ali um palpite que os extremos de sono afetam o humor ou muito ou pouco. Interessante, ó. Beleza, vamos lá. Alguns padrões que a gente pode observar aqui. Você não vai precisar fazer um cartão tão complexo, né? Pode ser com menos coisas, você vai observar também. Ou ter a ajuda do seu terapeuta ou amigo para fazer isso. Mas, por exemplo, quando a paciente chega, a gente pode perguntar várias coisas para ela. Vamos lá. Por exemplo, dá para perceber que da quinta para sexta-feira a paciente dormiu muito pouco, porque ela acordou às 5 da manhã e teve 3 horas de sono, e aí, como consequência, você vê que tem uma relação entre dormir pouco e o humor tá muito baixo. Ali, conforme a gente vai se aproximando do fim de semana, olha aqui o humor. Isso. Ele começa bem no início da semana, mas conforme você vai se aproximando, quinta, sexta, sábado, o humor vai piorando. Ao mesmo tempo, olha que interessante, você poderia perguntar isso para sua paciente. Ela acordou às 5 horas da manhã na sexta-feira e dormiu muito pouco, e ainda assim ela conseguiu ir na aula e fazer 30 minutos de atividade física. Muito você legal. Pode, por exemplo, investigar com a sua paciente como que ela conseguiu, que estratégia que ela usou, para que na próxima a gente possa aplicar essa estratégia em outras situações, né?
Isso, ou na terça, porque você pode ver que ela teve um humor que ela considerou muito bom, mas ainda assim a ansiedade geral estava bem alta. Então como é que foi que nesse dia ela estava com a ansiedade geral super alta e ainda assim o humor estava super bom, né? O que está acontecendo? A gente pode ver também que o humor está muito relacionado à nota que ela dá pro dia. É verdade. O que também tem um efeito, né? À medida que o humor vai caindo ali, provavelmente ela vai cansando quando se aproxima do fim de semana, a nota pro dia também está caindo. Uhum. Aconteceu também de ela não conseguir ir na aula no primeiro dia que ela teve uma queda de humor. Então a gente pode pensar, bah, será que é quando ela percebe aquela queda de humor que ela decide matar a aula? Será que é isso ou é uma questão da ansiedade? Ou será que ela fica de mau humor porque ela matou a aula? É verdade. Boa. Mas olha que legal, um cartão desses preenchido em uma semana, e a gente pode preencher ele durante meses e ficar comparando eles, a gente faz isso na terapia. Um cartão desse já nos dá muita informação para se discutir, muito mais do que o clássico e aí como é que foi a semana do terapeuta, né? Você pode chegar, olhar o cartão, olhar para pontos específicos que você achou críticos e fazer toda uma sessão baseada nisso. E para você que não vai levar isso para terapia, você pode parar no fim da semana, olhar tudo aquilo e circular padrões, escrever sobre aquilo, discutir isso com, sei lá, o seu namorado, daqui a pouco ele percebeu, será isso que nem eu percebi? Pô, tudo isso dá para fazer e te dá muito mais poder de pensar em soluções para o problema, né, Ju? Sem dúvida. O objetivo é que você acabe ganhando o Nobel sobre você mesmo, né? Então, assim, quanto mais informação que é útil, aí você pode descobrir que certas coisas não são úteis, né? A gente aqui botou um exemplo em que a gente acredita que todas essas informações são úteis, mas pode ser que você descubra que está monitorando algo que já não é mais importante, ou que ir na aula lá pelas tantas é algo que você já faz sempre que tem aula, porque você conseguiu corrigir isso à medida que foi. Então, dá para sair do cartão, né? Enfim, a ideia também é que ele seja dinâmico, que você vá vendo novas hipóteses, gerando possibilidades e tentando fazer mexidas, ajustes e ver que impacto eles têm agora. Exatamente. Então a gente recomenda a todos vocês a começarem um cartão diário. O que a gente tenta fazer com a robozinha da Eureka tem um pouco disso também, né? A gente tentar perguntar para vocês quanto contato social teve, se meditou, se fez exercício. Claro, a gente ainda não consegue fazer gráficos e aquela coisa toda, apesar de que a gente está estudando essa possibilidade, investindo para isso, mas tem esse efeito parecido, né? As pessoas às vezes perguntam, poxa, por que a robozinha me pergunta essas mesmas perguntas todo dia, apesar dela puxar um assunto com palavras diferentes? Por que são as mesmas perguntas? Porque é como se fosse um cartãozinho, né? Ela quer saber como você está dia a dia para depois a gente comparar isso tudo. Na verdade, existe já em testagem beta uma versão do cartão diário dentro da robozinha. A gente está trabalhando nisso, eu e o Daniel. Maravilha. Galera, seguimos aqui. Era para trocar de tela, né? Teu lembrete. Beleza, deixa eu fechar aqui porque a gente já vai trocar de novo de tela, né? Que engraçado essa live com as coisas voando. Maravilha, gente. Ainda bem que a última galera já está acostumada com já esses dois malucos aqui. Esses dois maluquinhos. Perfeito. Antes disso, vamos dar uma olhada nos comentários como é que tá. Adorei. Às vezes vamos para terapia com tanta ansiedade que não sabemos nem por onde começar. É verdade, você pode começar pelo cartão, é sempre uma ótima opção. Ainda mais que a minha, que é pelo plano de saúde, né? De 15 em 15 dias por 30 minutos. Por 30 minutos, Mari? Ah, que pouquinho. Que pouquinho, né? 30 minutos. De 15 em 15 dias. Tem que ser bem... Tem que ser bem, tipo assim, efetivo, né? Se for dar algum... Tem que ser bem produtivo aquela sessão. Tá. A Maíra quer Nobel. Tomara que você consiga. Ó, a Cíntia falou que vai fazer o cartão diário dela, que legal. Que legal. E a Bruna falou que eu posso pôr um lugar de atividade física, o que você quiser. Bruna, não tem limite. É assim, é realmente o que você quiser. Dá pra medir quantos copos de café você tomou naquele dia. Quanto tempo você ficou estudando? Você pode medir em pomodoros, em tipo, pedaços de 25 minutos. Quantas vezes você trocou de roupa no dia? Tem tudo a ver com o quão útil aquilo é para os seus insights ou não, né? Isso, e acima de tudo é uma boa ferramenta para você conseguir construir novos hábitos, porque os novos hábitos eles se constroem com a repetição e com a observação do impacto que eles têm na nossa vida. Então, adiciona ali qualquer coisa que você queira mudar. Então, eu quero começar a arrumar meu quarto 10 minutos por dia. Arrumei meus 10 minutos por dia? Arrumei. É impressionante, às vezes a gente vê uma bagunça gigante, mas, sei lá, 7 dias de 10 minutos por dia fazem você deixar o seu quarto no lugar, né? E não é sofrido como
para tudo, né? E lá pelas tantas fica aquela bagunça completa. Luiz tá... Se identificou, o Luiz se identificou. Então assim, a gente recentemente aqui na Eureka passou por um processo assim de vamos arrumar coisas e tem sido muito bom. Isso. Né? Então assim, é um jeito de você poder monitorar o que você quiser e de instalar novos hábitos. Porque a gente muitas vezes quando vai instalar um novo hábito, acha que a mudança vai vir nesse estilo de insight ou de momento Eureka, né? Que num segundo eu era o Júlio bagunceiro, que não estudava, e de repente, mudou, amanhã eu não sou mais. Existem casos em que isso acontece e funciona? Existem, mas no geral o que acontece é que a gente se frustra lá pelo terceiro dia e não funciona. O cartão diário vai ajudar você a fazer disso um processo gradual, contínuo e seguro, monitorado, para que aí depois de uns 60, 70 dias praticando, você já tenha instalado esse novo hábito. Exatamente. Galera, agora a gente entra numa terceira técnica que é o cartão de atividades e ele é parecido em algumas coisas com o cartão diário, mas diferente em outras, porque o foco dele é medir a quantidade de prazer que você tem nas suas atividades, de sensação de estar sendo recompensado, de felicidade, de prazer, né? Porque prazer às vezes tem uma conotação muito específica. Mas olha só que legal, esse é um cartão que a gente... gratificante é uma atividade. Gratificante, talvez. É bom, gratificante é uma palavra boa. A gente aqui na Eureka, se a gente vê que é um caso, especialmente em casos de depressão, é uma das primeiras estratégias que a gente usa, o cartão de atividades. Ele foi pensado para pacientes com depressão, apesar de que todo mundo pode usar e aproveitar ele. Vamos começar? Vou ter que diminuir a nossa carinha aqui. Antes tem uma explicação sobre os tipos de gratificação que existem, né, Ju? Perfeito. Então são basicamente duas que a gente usa para fins de simplificação. Talvez você consiga pensar em outras. Mas a primeira delas é prazer, a sensação de prazer. Aquele prazer bem sensorial, bem físico, né? Como quando você come uma fruta ou um chocolate, ganha um abraço ou vê um filme bom. É aquele prazer como sensação física mesmo. Às vezes é tomar um banho quente, é deitar na cama depois de um dia cansado. Pode ser um monte de coisas nesse sentido. Sim. E a segunda sensação, muito comum em gratificação, é esse senso de maestria, de que você está se aproximando de um nível de mestre, melhorando em alguma coisa, que é aquela sensação de missão cumprida, ou quando você arruma um quarto, por exemplo, que a gente botou ali, trabalha concentrado, consegue numa consulta, realiza uma atividade, tem aquele senso de, valeu, dever estar cumprido, estou crescendo como pessoa nas minhas atividades, né? Exatamente. E essa sensação de missão cumprida é uma das que mais a gente não dá tanta bola. A gente conhece isso aqui, o prazer sensorial, mas não para pensar tanto na maestria. E nesse cartão de atividades que a gente vai bolar, a gente vai usar essas duas categorias de prazer para analisar o que você faz no seu dia a dia. E agora sim a gente vai ficar menorzinho. É isso aí. Como é que funciona esse cartão, galera? Vamos ficar menorzinhos aqui no canto. Ainda menores. Assim tá bom, né? Quase que o Homem-Formiga, né? A coisa. Esse é o cartão de atividades. O que ele tem? Ele tem os dias da semana igual ao cartão diário, mas os dias da semana que a gente opta por ficar na parte de cima para dar mais espaço para você escrever, como são menos linhas, tá? Mas a ideia é 7 dias da semana aqui e aqui os períodos, manhã, tarde e noite. Por quê? A gente vai escrever a atividade que a gente fez na manhã, a atividade principal que você fez na tarde e a atividade principal na noite. Claro que você pode quebrar isso em mais períodos. Você poderia fazer de hora em hora, ou de a cada 4 horas, ou a cada 3 horas, mas esse da manhã, tarde e noite tem sido o mais fácil de começar, né? Isso, lembrando que quanto mais complexo você fizer, menor a chance de você conseguir se habituar a fazer todo o tempo, né? Isso. Beleza, essa é a folhinha e só para vocês saberem, essas duas folhinhas, tanto do cartão de atividades quanto do cartão diário, vão ser disponibilizadas depois. A gente tem PDF e pode mostrar para vocês, ou PPT para vocês editarem. Fiquem tranquilos com relação a isso. Não precisa ficar tirando print com medo que a gente não vai mandar depois. Beleza, agora a gente vai aumentar nossa cara de novo, Júlio. Oba. Deixa eu só ajeitar isso aqui, ó. Pam. Os bastidores. Engraçado, né? Aumentar a própria cara. Sim. Aí, pão, encaixou, passou o slide. Troca de tela. Trocar de tela. Aqui é tudo homemade, galera. Seguimos. Beleza, agora a gente continua com a explicação. Vamos ver só se tem comentários. Preciso dessa. Legal.
Beleza, aqui a gente deu um zoom, né? O que a gente faz com cada uma dessas células? A primeira coisa, a gente escreve o que a gente fez de principal. Isso, né? Pela manhã, por exemplo, a gente arrumou a casa. Exatamente. E depois, você não escreve só o que você fez de principal. Você escreve mais 2 informações, que é... mais 3, na verdade. Que é o quanto de P, de prazer, você sentiu, o quanto de M, de maestria, você sentiu e como você estava naquele momento. Então, ali tem um exemplo. P3M7 focado. Meu Deus, o que significa isso? É basicamente você disse o que você fez, arrumei a casa, e aqui você disse quanto prazer, daquele prazer do P, o sensorial mesmo, e quanto prazer de maestria, quanta gratificação você sentiu naquele momento. No nosso exemplo aqui, de 0 a 10, né? De 0 a 10, exatamente. Ou de 1 a 10, enfim, você que sabe, tá? E aí embaixo, qual é a emoção ou o estado de espírito que você estava. Por exemplo, focado. É isso que você faz em cada uma das células dos espacinhos dessa tabela. E é legal porque depois fica interessante, né, Gil? Isso mesmo. À medida que você vai completando essa tabela, você vai podendo cruzar os dados com o cartão diário e com a sua própria observação do que está acontecendo e descobrindo que atividades são mais recompensadoras, mais gratificantes para você, né? Muitas vezes numa história de depressão ou até mesmo de ansiedade, o que está faltando na nossa vida é de fato se engajar em atividades que são recompensadoras, que provocam essas sensações, um P e um M altos, né? Bem como emoções legais. Muito do que a gente faz em terapia e na automudança é tentar ampliar isso e descobrir que atividades são essas para nós. Com certeza. Agora, olha o que acontece quando a gente começa a preencher tudo. Né? A gente não colocou o inteiro preenchido, mas você pode ver que a gente vai preenchendo cada uma das células e você pode perceber que no início até já dá para ver alguns padrões, por exemplo, o fato da pessoa se sentir melhor em termos de estado emocional quando está no trabalho. Por exemplo, aqui embaixo tem mexendo no celular, enrolando na cama. Aí você pode observar o humor da pessoa de manhã também, se a gente tivesse a tabela completa. Mas qual é a ideia? A pessoa com depressão chega no consultório e fala pra gente: eu não consigo mais sentir prazer, a minha vida tá um saco, eu não tenho ânimo pra nada. E poxa, isso é bem duro de ouvir, né? É bem ruim pra gente. O que a gente faz? Tá, a pessoa talvez não sinta prazer mesmo, mas será que dessas coisas não prazerosas que ela faz, será que tem alguma que é um pouquinho mais prazerosa que a outra? Será que tem alguma que ela sente um pouquinho melhor de missão cumprida? E aí você vai vendo, poxa, a pessoa com depressão não vai ter esses M9, M7 lá no início, provavelmente, mas se tiver alguma coisa mais elevadinha, você já, opa, por que aqui está um pouco mais alto? Qual é o princípio que está por trás do seu P estar alto aqui, do M estar alto aqui? Será que a gente consegue colocar na sua rotina mais coisas que te deem esse P alto, esse M alto, e aí você vai fazendo micropasso por micropasso uma reengenharia da vida da pessoa, da rotina, que dá mais prazer para ela. Perfeito. Tudo isso enquanto você trabalha flexibilidade com pensamentos, com emoções, com valores, enfim, tudo isso pra gente poder caminhar junto para esse lado. Show. Tô curioso para saber o que a galera tá achando dessas... Ué, tudo bem? Será que travou a nossa, eu acho. Mas tá funcionando aí, Luiz? Tá tudo bem aí, Luiz? Tá, maravilha. Tá, maravilha. Eu vou dar um F5 na nossa aqui pra pegar comentários novos. Sim. Show. Vocês veem que não trava só com vocês aqui do Face, infelizmente. Que engraçado isso. Travou com a gente. O Face mesmo. O pessoal tava tirando print. Henrique, tudo bom? O que houve com o seu dedo? Eu machuquei meu dedo, gente. Tá saindo um sanguinho. Tá saindo, eu tô com um cortado aqui, não eu sei fiz se assim, vai dar pra ver também. E tá saindo um pouquinho. Eu fui cozinhar pra minha mãe no Dia das Mães e eu quase decepei meu dedo. Que triste. Que engraçado. Eita. Ó, a galera já tá... Oi, Felipe, bem-vindo. Você caiu de paraquedas aqui, mas essa é a 4ª aula da mini jornada de saúde emocional. A gente tá falando sobre monitoramento, está no fim da aula. Embora as outras estejam gravadas, você consegue ver até na descrição do grupo, tem como chegar lá. Isso, tá tudo gravado. Beleza? Vamos seguir, Henrique? Vamos seguir. Ainda tem muita coisa? Não, tem pouquinho na verdade. A gente tem que dizer agora, gente, que tudo isso, todo esse monitoramento, todos esses dados servem para esse fim no fim do jogo. Isso mesmo, para que você possa começar a dar micropassos na direção certa. Primeiro para você saber onde você está,
para você, como a gente viu nas outras aulas, saber lidar com as suas sensações, ter aquelas técnicas todas para lidar com desânimo, ansiedade, saber lidar com as emoções em geral, com os pensamentos e começar a dar os micropassos na direção certa, porque é isso que vai fazer você construir uma vida melhor. Então, não é tanto sobre olhar um cartão diário ou o seu cartão de atividades e ver ele perfeito ali, mas é sobre sentir que a cada mês você está conseguindo fazer mais coisas que são importantes para você e construindo esse processo, que é um processo longo, mas nem tão longo assim, né? Ele é aquele limbo entre resolver as coisas de hoje para amanhã e levar anos para resolver. A verdade é que em 1 mês, 2, você já consegue ter construído muitos hábitos e tá com uma vida muito mais feliz e, né, sair do zero daquela semana que tá muito ruim para o 0,5 já é muito bom, né? Isso. Então todo o processo pode ser aproveitado e a gente faz isso com micropassos. Então você vai ver, por exemplo, essa abordagem que usa os cartões de atividades, tal, a gente usa muito aqui na terapia, ela tem protocolos, né? São programas que eles fazem para tratar a depressão, por exemplo, que duram no mínimo 12 semanas. Alguns duram 16, então em 12 semanas eles têm evidências de que usando essas técnicas você pode reduzir bastante os sintomas de depressão. E 12 semanas não é amanhã, nem semana que vem, mas 12 semanas não é em 2025. 12 semanas é daqui a 3 meses. E essa redução é gradual, né? Não é à toa que as jornadas livre de ansiedade e viva sem depressão são de 12 semanas também. Porque a mini jornada ela consegue mais ensinar para vocês um pouco das fundações de como viver uma vida melhor, mais legal. Bases. Mas é mais difícil a gente conseguir fazer esse acompanhamento e ajudar vocês a mudar em todo esse caminho. A Cíntia falou, como me sinto depois de assistir uma aula da Eureka? P10, M10 esperançosa. Que legal, Que Cíntia. emoção. Que legal. Melhor aula, amei. Obrigado, gente. O micropasso funciona bem pra caramba pra mim. Que legal, gente. Vamos finalizar então essa primeira mini jornada completa dizendo para vocês fazerem a tarefa de casa, que é faça o seu próprio cartão diário, cartão de atividades, poste uma foto no grupo da família Eureka. Por favor, vamos compartilhar a positividade no grupo e compartilhar conquistas nos últimos dias. A galera tá postando muito, né? Conquistas e vitórias e eu tô ficando felizão. A gente tá... Não, é muito legal de ver que o grupo tá indo por esse caminho. Eu queria só fazer um pedido para todo mundo. Se em algum momento vocês enxergarem algo que não parece fechar com o grupo ou que não tá muito bem, denunciem simplesmente a postagem e deixem que a gente lide com isso. Porque quando vocês comentam, às vezes, alguma coisa, isso faz com que essa postagem se destaque mais para outras pessoas. Então, deu raiva porque alguém falou algo que parece uma baita besteira, segura, não diz nada, só denuncia que a gente vai ver o que aconteceu, né? Vamos evitar, às vezes é alguém que está em sofrimento, que falou algo que não fechava, vamos evitar de qualquer maneira engajar com essa pessoa de um jeito mais agressivo ou algo assim, vamos só denunciar e pode deixar que a gente está atento, às vezes quando é de madrugada é meio difícil, mas certamente logo de manhã a gente já dá um jeito. Né? Desculpa, pessoal, dar esse recado nas suas partes também é importante. E o grupo hoje realmente está indo para um lado muito, muito legal. Isso. E não saiam ainda porque tem mais recados. Muitos mais recados, inclusive sobre a caneca do Júlio. Exatamente. Primeiro que a tarefa bônus é isso. Dê os parabéns para você mesmo por ter chegado até a 4ª aula da jornada. Muito legal, galera. Parabéns para vocês, para você que acompanha até agora e para você que vai reassistir as aulas também. Fique tranquilo. Um recado importante é, semana que vem a gente não vai ter aula da mini jornada. A gente faz, sempre que a gente termina a mini jornada, a gente faz um break. Né? É importante dizer isso para você não esperar. Semana que vem a gente vai fazer esse break. Depois vai ter um novo ciclo da jornada, mas por enquanto a gente vai ter esse momento para dar uma pausa, dar atenção para outras coisas, mas fique sabendo que sempre dá para entrar na jornada Viva Sem Depressão e na Livre de Ansiedade. Essas aulas não param nunca, a gente está sempre respondendo perguntas, tem uma atenção mais individual, a robô pergunta coisas diferentes. São 12 semanas, a gente acredita profundamente nesses produtos e, né, Júlio, se a pessoa entra, sente que não está ajudando muito, ela sempre tem a opção de sair e a gente devolve a matrícula, o dinheiro da pessoa. Perfeito, é isso aí. De fato, essas duas jornadas, elas têm 12 semanas, elas permitem que a gente consiga ter todo um esforço conjunto de construção de hábitos num nível que, infelizmente, na mini jornada a gente não consegue fazer. É verdade que a mini jornada vai voltar, mas ela vai voltar provavelmente em loop, né? Você vai ter as mesmas aulas que você teve agora ao vivo.
Claro, convidem seus amigos, a gente quer mais é que o grupo cresça e ajude o maior número de pessoas. A gente está chegando aí a 8.000 participantes do grupo e o grupo está funcionando super legal e tudo isso é graças a vocês que convidaram pessoas, que estão sempre aí se engajando nas postagens. Mas a mini jornada ela é a nossa forma de oferecer conteúdo imediatamente aplicável para todo mundo, mas infelizmente a gente não consegue chegar no nível de mudança e comprometimento nas 12 semanas necessárias aí que a gente consegue nas outras. Isso, gente. Então, para nos despedir, além de nos seguir nas redes sociais, agora temos a Lojinha da Eureka. E como é que faz para acessar a Lojinha da Eureka? Vai no facebook.com, lá na página da Eureka, só pesquisar Eureka e ali tá escrito aqui, ó, loja. Tá? Ou você vai ali no celular e vai rolando para a direita e vai aparecer a loja. E por enquanto a gente está começando. É um experimento, né, Júlio? A gente está vendendo caneca, camiseta. Basicamente a gente botou a lojinha no ar porque a galera pedia, né? Ela via nas jornadas ou nos vídeos a caneca aqui da Eureka ou a camiseta que ficou muito bonita de fato. E a gente pensou assim, pô, não tem como a gente enviar isso para todo o Brasil se a gente não construir uma estrutura que se financie sozinha para a lojinha. Então a lojinha tá lá, a gente quer botar muitas outras coisas diferentes à medida que ela for funcionando. Baralhos com técnicas, chaveiro, bottom. Estampas diferentes nas camisetas. Exato, por aí vai. Um monte de coisa que a gente está pensando em inventar, capinha de celular, enfim. Mas por enquanto você consegue acessar lá e ver a camiseta e a caneca. Pra quem gosta, enfim, é um bom jeito de poder ter muito legal. E a gente tá muito feliz de começar essa lojinha, galera. Tá feliz da lojinha também, ó. Outro jeito de acessar a lojinha, o Ark pode botar o link direto ali da lojinha. Não sei se ele botou. É facebook.com/eureka/shop. Não sei se não é /eureka.me, não é? /eureka.me/shop, isso aí. E aí dá pra chegar lá direto. Galera, a gente espera muito que vocês tenham gostado tanto dessa jornada, essa mini jornada, quanto a gente gostou. A gente realmente espera ver todo mundo que se interessou e que quer de alguma maneira aprofundar mais e conseguir mudar ao longo dessas 12 semanas com a gente lá nas jornadas Livre de Ansiedade e Viva Sem Depressão. Elas estão funcionando o tempo todo por módulos, então você pode entrar agora ou a qualquer momento. E se vocês gostaram e acham que pode fazer a diferença na vida de mais gente, convidem amigos, tragam mais gente pro grupo. Vai ser muito legal estar aqui com cada vez mais pessoas e cada vez mais gente conhecendo a sua realidade, né? Hoje foi uma aula toda sobre autoconhecimento indiretamente, mas conhecendo e trocando e vendo que a gente pode sim viver uma vida melhor, uma vida mais feliz. Show, galera. Eu quero ver os cartões de atividade de vocês e os cartões diários no grupo, hein? E deem uma olhada na lojinha que tá bem bonito. A gente faz o frete pra todo o Brasil também, né? É verdade. Pelo que eu sei, não tem nenhum lugar que não vá. Todo o Brasil, é pelos correios, infelizmente. Beleza. Tchau, galera. Um beijão. E a gente volta daqui a 2 semanas, tá? Tchau. Tchau, tchau.